Bom, meus irmãos, eu estou nesse mês de, agora, virada de julho para agosto, me comprometendo com uma série que diz assim, onde está Deus? Onde está Deus? Eu acredito que todos nós, um dia, já fizemos essa pergunta. Onde está Deus? Quando você viu algum sofrimento na televisão, alguma catástrofe, quando você mesmo passou por alguma angústia, por alguma situação complicada, quando você passou por alguma situação difícil, às vezes nos perguntamos onde Deus está. Será que Deus não tem me ouvido? Será que Deus não está atendendo às minhas orações? E eu quero começar nessa série pensando onde Deus está na hora da crise. Quando enfrentamos algum tipo de crise, pode ser ela financeira, econômica, pode ser uma crise emocional, pode ser uma crise de relacionamento, uma crise na família. Muito comum hoje nós enfrentarmos famílias, nós percebemos famílias enfrentando crises. E a pergunta continua a mesma. Onde Deus está nessa hora? Onde Deus está? Dá vontade de chutar o balde em tudo, dá vontade de fazer loucura, dá vontade de fazer... Passa isso tudo na nossa cabeça. No fundo, nós estamos sempre perguntando a Deus, onde o Senhor se encontra? E aí eu queria pensar a partir da história de uma pessoa que estava enfrentando uma crise financeira no seu tempo sem precedente. É a história de uma viúva que morava numa pequena cidade. E ela, no andar da sua carruagem, da sua vida, ela fez essa pergunta para si mesma. E para nós entendermos melhor um pouco sobre a história dela, ela viveu no tempo do profeta Elias. O profeta Elias, um dos grandes homens de Deus, um dos grandes profetas da história do passado, ele estava vivendo no tempo do profeta Elias, no tempo do rei Acabe. Se você depois chegar em casa, pegar sua Bíblia lá, e ler lá em 1 Reis, a partir do capítulo 16, 1 Reis, você vai perceber que foi um dos piores reis de Israel. E aí, a gente precisa perceber que o rei Acabe levou a nação de Israel, a nação política de Israel, a uma situação nada confortável. É bom lembrar, queridos, que o povo de Israel, é bom lembrar isso, que o povo de Israel, a questão do governo está atrelado à questão religiosa. Não é como os nossos governos dos dias de hoje. É muito parecido, talvez nos dê uma ideia, por exemplo, se você for nos países muçulmanos. O líder, ele está atrelado à religião. Ele só coloca um líder que está atrelado. Ninguém vai colocar um líder lá que ele não seja muçulmano. Num país de predominância muçulmana. Naquele tempo, era assim que funcionava. E a ideia que passa aqui é que Israel deveria ser uma nação que o governo central é Deus. É isso que Deus queria com o povo de Israel. É uma teocracia governada pelo próprio Deus, representado na figura de um rei. Representado na figura de uma pessoa. Era uma nação que eles podiam dizer para eles assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa nação é Deus, é Senhor dessa nação. Era assim que deveria viver o povo de Israel, porque eles tinham um chamado. Deus governando para ser modelo para todas as nações do governo de Deus na terra. Foi a única oportunidade na história, no período do rei Davi, depois dos reis, que Deus estava dizendo para todo mundo, como é que é o meu governo através de um homem. Só que nós sabemos que eles falharam. E Acabe foi um desses homens também. Então a nação de Israel, ou melhor, o rei, ele era por um lado representante do governo de Deus. A vontade do rei deveria representar a vontade de Deus. A justiça do rei deveria representar a justiça do próprio Deus. Ele deveria governar com sabedoria. Ele deveria governar com justiça. Ele deveria governar com graça. Ele deveria governar com misericórdia. Era essa a figura que o rei deveria representar. De forma sábia, governando o povo através da palavra de Deus. Mas o que nós encontramos nesse cidadão, no rei Acabe, não é bem isso. Ele não estava representando o governo de Deus. Ele não estava representando a justiça de Deus. Ele não estava representando Deus perante o povo. Através das decisões do rei Acabe. Através da sua ética. Através do seu comportamento. Através do seu padrão moral. O que ele estava fazendo não era só contrário ao que Deus queria. Era a pior coisa que poderia imaginar.
Depois você pode chegar em casa e ler em 1 Reis capítulo 16. Você vai perceber que Acabe, ele casa com uma jararaca, chamada Jezabel. A mulher era uma bruxa do 71. Sabe, a mulher era terrível. A mulher perseguiu o profeta, matou o profeta. A mulher assim, e ela não era do povo de Israel. Ele casa com uma mulher de outra nação. Além dele casar com ela, uma mulher muito má, uma mulher muito rebelde, Acabe, ele serviu a outros deuses. E ele levantou, na nação de Israel, altares a outros deuses. Em especial ao deus Baal, a uma entidade. Coloca isso no centro da cidade e leva o povo a esse tipo de idolatria. Traz um péssimo exemplo para a nação de Israel. Só para esclarecer sua mente, querido. Idolatria era sinal claro de rebeldia contra Deus. Era o povo dizendo assim, nós não queremos o seu governo, nós governamos. Nós não queremos a sua ingerência, isso é idolatria. Nós sabemos o que nós fazemos com a nossa vida. E no tempo de Acabe foi um tempo de muita idolatria. O nome Baal significa Senhor, é uma divindade que alguns dizem que ele controlava o tempo e a tempestade. Imagine você morar num contexto rural, que para sua sobrevivência você depende 100% do tempo. Porque se não chover, você está perdido. Não é como as nossas empresas, que se não chover, elas rodam 24 horas por dia, né? Mas lá não. Se não chover, se não cair, já era. É atestado de óbito para toda a nação. Então Deus Baal era muito cobiçado por causa disso, porque ele controlava o tempo e controlava a tempestade. E muitas pessoas, e alguns dizem que controlava os ciclos das estações. Para aquela cultura isso era fundamental. Então Acabe leva a nação de Israel a uma idolatria muito profunda naquele tempo. E aí Deus levanta o profeta Elias para confrontar o rei Acabe. Se tinha uma tarefa, uma função naquele tempo que ninguém queria, era a função de profeta. Ele tinha que ser boca de Deus no meio do povo. Ele tinha que confrontar o rei. Profeta naquele tempo não ia na festa de rei. Ele tinha a responsabilidade de levantar o dedo quando o rei se desviava do caminho do Senhor. E Elias era um desses homens. E aí eu queria convidar você para a gente começar a entender sobre essa série. 1 Reis capítulo 17, versículo número 1. O que acontece? Lê comigo, por favor. Está aqui. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Deus manda o profeta na casa de Elias, manda Elias na casa de Acabe, e diz para ele de forma muito clara, Deus vai reter a chuva. Deus, na verdade, vai ficar uns 3 anos sem cair uma gota de orvalho. Isso estava querendo dizer o quê, queridos? Num tempo onde Baal era proclamado como governante disso, como alguém que manda sobre isso, se Deus é quem dá essa ordem, ele enfraquece a força de Baal. Ele enfraquece as reivindicações de Baal, que diz controlar o tempo e controlar a temperatura. Nós sabemos que depois que você continuar lendo o texto, Deus pede para que Elias saia da presença de Acabe, e Elias vai morar perto de um riacho. E ali, quando Elias está morando perto de um riacho chamado Querite, Deus dá uma ordem para que os corvos sustentem Elias, para que alimentem Elias. E o texto nos diz ali, em 1 Reis, que passado um tempo, a fonte seca, porque tinha muito tempo que não chovia. Então Deus vem e fala com o profeta, dizendo assim com ele, Elias, se levante e vá para uma terra chamada de Sarepta. A palavra Sarepta significa fornalha de fundição. E você vai lá aos cuidados de uma viúva pobre. Ela vai te alimentar. Ela vai cuidar de você. Ela vai te acolher. E aqui entra o texto que nós vamos pensar nessa noite. Onde Deus está quando enfrentamos uma crise financeira,
emocional, familiar, através da história da viúva de Sarepta. Queria que você lesse comigo, do versículo 9 ao versículo de número 12, por favor. Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Dá para você perceber a crise financeira instalada naquele tempo? Não chovia por praticamente 3 anos. A fome havia se instalado, Deus havia cerrado os céus. O profeta se encontra com uma viúva, e aí eu quero esclarecer para você que uma viúva é uma figura no Velho Testamento, um arquétipo, um modelo de alguém em aflição, alguém em desolação, alguém que está à perda, alguém que vive um tempo de vazio. Casamento naquela época, gente, era uma imagem de plenitude, de vida, de continuidade da vida. Você se tornar viúva era um atestado de óbito que você tinha. Não tinha INSS, não tinha pensão, não tinha Bolsa Família, não tinha nada disso. Deus então manda com que Elias seja sustentado por essa viúva. E o texto nos diz que quando o profeta se encontra com a viúva, ela está recolhendo ali algumas lenhas, e ela sabia que seria a sua última refeição. O texto nos diz que ela faria um cozido, comeria e logo em seguida morreria. Ela estava dizendo: minha esperança acabou, não tem mais nada, não tem mais como eu fazer nada, acabou. Minha vida encerrou, minha e do meu filho. Perceba, meus irmãos, o sinal claro de uma profunda crise econômica. Fome, seca, uma profunda crise emocional e familiar, uma viúva tentando sobreviver. A crise já estava instalada. Aqui o texto nos diz de forma muito clara, nessa cidade de uma terra também muito estranha, aonde uma crise financeira havia se instalado. E a pergunta fica sempre a mesma: onde Deus está nessa hora? Onde Deus se encontra quando as pessoas, elas perdem o seu emprego, o seu sustento, sua fonte de renda, os seus negócios não conseguem mais andar, e muitas pessoas têm que vender as coisas que têm para poder dar sobrevivência à sua própria vida. Onde Deus está, onde a esperança vai embora, porque o último prato de farinha e azeite é a única coisa que se tem, onde os recursos financeiros e materiais se acabaram, onde as fontes se secaram. Aonde Deus está? Onde as pessoas em que nós confiávamos para nos ajudar, para abrir uma porta de trabalho, para nos ajudar com uma empresa, eles também estão enfrentando uma situação difícil, que também não tem para eles, não tem a quem eu recorrer mais. Os lugares onde eu fui, onde eu distribuí os meus currículos, onde eu achei que fosse dar os meus negócios, não adianta, tem uma pilha lá. Onde Deus está, onde a crise financeira, econômica se instala na vida das pessoas. Onde as pessoas que têm os seus negócios para a sua sobrevivência, eles não conseguem vender, eles não conseguem pagar suas contas, eles não conseguem dar sequência à sua vida. Muitas vezes por causa disso se instala uma crise emocional agarrada a tudo isso, toma o coração das pessoas, toma o desespero das pessoas, a ansiedade começa a tomar o coração das pessoas.
Você olha para os seus filhos e antes que você dava para eles determinados confortos, você tem que começar a cortar algumas coisas. A menina fazia uma aula de balé, o menino fazia uma aula de inglês, fazia um reforço aqui, um reforço acolá, fazia um esporte aqui que você pagava, fazia natação, e você tem que ir devagarzinho, tendo que cortar essas coisas e dizer para os seus filhos essas coisas. Onde eles tinham dentro de casa talvez um conforto melhor, um canal fechado, eles viajavam 2 vezes por semana, iam na praia, e agora você não pode mais fazer. Os recursos estão se esgotando, estão se acabando, o conforto está diminuindo. Parece que é como diz a viúva, né? Nós vamos comer e nós vamos morrer. Comeremos e morreremos. Os nossos sonhos e tudo mais. Eu não sei aqui, meus irmãos, confesso a vocês, que eu creio que nenhum de nós viveu uma realidade como dessa mulher. Confesso que não, eu não conheço ninguém. Por toda a situação complicada que nós estamos vivendo. Porque eu tenho aprendido, até com o pastor Tim Keller, que a cidade serve de refúgio para os pobres. Na cidade serve de refúgio também para os pobres, é uma maneira de protegê-los também. Mas eu creio que uma situação como dessa viúva nós não encontramos. Mas ela sinaliza bem quando a crise começa a bater na porta da nossa casa, quando nós não conseguimos dar conta das coisas que nós precisamos pagar, das coisas que nossas responsabilidades, e aí nós temos que devagarzinho cortando, e a pergunta fica a mesma. Onde está Deus nessa hora? Quando nós olhamos a situação do profeta, com a viúva e com o seu filho, a resposta que eu tenho que te dar, e a primeira lição que eu aprendo com tudo isso, é que Deus está governando a história. Deus está com o controle da história na sua mão. Deus não perdeu nada disso. Perceba o que acontece? Deus é quem fecha as comportas dos céus e fala, não vai chover mais. Deus é quem ordena para que os corvos alimentem Elias. Deus é quem envia o profeta à casa da viúva e o texto diz para nós, que nós lemos, eu vou falar para ela, que ela vai cuidar de você. Deus está mostrando de forma muito clara que Ele está controlando não só as estações, Ele está controlando não só o tempo, mas Ele está controlando o coração das pessoas. Ele está no governo de todas as coisas. Deus está nessa hora controlando a história, governando soberanamente o mundo, governando as pessoas, governando o país, governando tudo. Deus não perdeu a direção da história, queridos. Você liga a sua televisão, você vê os absurdos que nós ouvimos pelos nossos canais de televisão, um país vivendo em crise, gente roubando bilhões e bilhões e bilhões, como se isso aqui fosse uma festa, uma farra. E a gente percebe alguns economistas, né, os profetas do tempo do século 21, apontando, não, essa crise só vai sair daqui, não, só daqui 2 anos, a inflação subindo, é o que vai trazendo aos nossos corações. Queridos, não se esqueça que Deus continua no governo da nossa nação. Deus continua no governo da nossa cidade. Deus continua no governo das famílias. Deus continua no governo da vida de cada um de nós. Deus está querendo que a gente reconheça que muitas e muitas vezes nós é que estamos querendo pegar os controles da mão de Deus e dizer, o Senhor não sabe fazer nada. E o que Deus faz muitas vezes é permitir uma crise para que a gente perceba que Deus continua no governo. Queridos, eu tenho para mim que o ser humano tem se tornado um cara tão soberbo, tão cheio dele mesmo, que a ideia que passa é que ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Inclusive os nossos filhos pequenos. Tem muitos filhos pequenos que parece que eles que estão no governo do planeta, porque são eles que mandam no pai, mandam na mãe, mandam na escola, mandam no diretor, mandam no policial, mandam em todo mundo. A ideia que passa é que nós que estamos no controle, que porque nós estamos tão hiper avançados no nosso conhecimento, na nossa sabedoria, na nossa capacidade, que nós chegamos à arrogância de dizer que nós controlamos a história. Sem saber, meus irmãos, que muitos nessa loucura passam a adorar Baal e não ao Deus de Israel, porque passam a ser senhores da sua própria história, do seu próprio saber. Acham que através do conhecimento, através da sua razão, eles passam a controlar a tempestade, controlar o tempo, controlar as estações, controlar o alimento, controlar a vida, controlar as outras pessoas. Quando uma crise chega, meus irmãos, ela nos faz compreender que Deus é quem está no controle. Deus é Senhor dos céus e Senhor da terra. Nada funciona fora do seu comando, da sua ordem. Deus não perdeu as rédeas do mundo. Agora o que me chama a atenção, quando eu leio esse texto,
que Deus está querendo abrir os nossos olhos para Ele, para dizer que Ele está no comando. Mas às vezes Ele faz cada loucura. Ele utiliza a crise para a gente perceber essas coisas. Mas eu tenho que dizer, meus irmãos, que entender o governo soberano de Deus e viver sob o governo soberano de Deus não é uma coisa fácil. Não é fácil você viver sob o controle de Deus. Não é fácil você estar, nós que estamos presos a essa nossa razão tão pequenininha, achando que sabemos de tudo. É muito difícil para nós estarmos sob o governo soberano de Deus. Percebe o que ele faz com Elias? Ele diz para o profeta que quem vai cuidar dele é uma mulher que não tem nem comida para ela mesma. É ela que vai alimentar você. Ela não tinha comida dentro de casa. Vai na casa dela, ela vai cuidar de você. O que ela tinha lá não dava nem para ela e nem para o filho dela. O texto nos diz. Sabe o que isso me ensina, meus queridos? Me ensina que estar sob o governo de Deus é estar de uma forma ou de outra, aquilo que a Bíblia fala, é nós vivermos por meio da nossa fé. É nós vivermos sobre aquela coisa que está fora do nosso controle. Porque Deus não está sob os nossos controles, ou sob o nosso controle. Deus está querendo mostrar de fato quem Ele é, o seu poder, e Ele age isso por meio dos meios naturais, e Ele age de meio maluco, de uma forma fora dos padrões. Muitas vezes nós achamos que Deus tem que agir assim, agir assim, agir assim. Quando nós entendemos que Ele está no governo, Ele fala assim, não vou agir do jeito que você está achando. Não estou agindo da maneira como você está pensando. Saber que Deus é soberano, que está no controle. É muitas vezes saber que alguém vai ter que ser vendido vai ter que ser traído pelos seus irmãos, vai ter que ser vendido para uma terra distante. Deus falou que isso vai acontecer, mas Ele está no controle para fazer com que a vontade dEle apareça no final. Viver sob o controle soberano de Deus é entender, meus irmãos, que muitas vezes Deus envia alguém para uma terra que Ele não conhece, uma terra nova, e diz para ele assim, você, que a sua esposa é estéril, vai ser pai de uma grande nação. É assim que é viver sob o controle soberano de Deus. Eu vou mandar você para uma terra onde você não sabe, que você não conhece, e você vai ser pai de uma grande nação. E a esposa dele é estéril. Ou a esposa dele está com a idade avançada. Sabe, queridos, Deus usar uma viúva pobre para cuidar de um profeta em tempos de crise, e o profeta não tem nenhuma dúvida de que isso é o que Deus está querendo. Portanto, queridos, viver sob o controle soberano de Deus é saber que Deus reserva para nós situações como essas. Não reserva situações em que você controla a sua empresa, em que você sabe todas as coisas, mas o controle soberano de Deus vai muito além do nosso pensamento, como a Bíblia nos fala, né? Quem pode conhecer os pensamentos de Deus? Os pensamentos dele são muito mais elevados do que o nosso. O caminho de Deus é muito mais elevado do que o nosso. São muito mais altos do que o nosso. Portanto, meus irmãos, andar com Deus, crendo que Deus é soberano, é saber que muitas e muitas vezes, quando passamos crise, situação difícil, Deus está querendo nos chamar a atenção e dizer, opa, você esqueceu que eu estou no governo. Porque você vive tanto tempo controlando a sua vida, você vive tanto tempo controlando os seus negócios, você se acha tão senhor de você mesmo, você se acha um cara tão dono da sua própria vida, que parece que nem eu mais tenho controle sobre você. E aí Deus usa a crise econômica, crise emocional, crise financeira, crise familiar, para a gente perceber que Ele que é soberano, que Ele que está no controle, porque andar com Deus, meus irmãos, é no fundo, sabermos. Uma frase que eu aprendi com o reverendo Ronaldo Lidório, é um Deus que abre e fecha portas. A questão não é se Deus abre ou fecha portas, a questão é saber que Ele é que abre e fecha portas. Não, Deus tem que abrir uma porta para mim. Não, não é isso não, meu amigo. Deus é quem abre e Deus é quem fecha a porta. É isso que é importante. Eu saber que Ele que faz isso. No tempo dEle, da forma dEle. Porque Ele que está no controle. Às vezes esquecemos disso, queridos. Às vezes esquecemos disso. As crises nos servem por um lado, para nós entendermos que Deus é quem dá a chuva e Deus é quem retém a chuva. Hoje nós vivemos assim num tempo tão maluco, né? Eu já falei isso aqui uma vez na igreja. Praticamente hoje ninguém ora para chover. Ninguém ora mais para Deus ter o controle sobre o governo, sobre nada. Nós estamos tão senhor de nós mesmos que nós entramos no celular e perguntamos saber como é que vai ser a temperatura hoje, como é que vai ser o dia de amanhã. Amanhã eu estou para viajar, se vai dar chuva, vai dar chuva. Nós nem mais oramos sobre essas coisas.
porque um cara que deu a previsão do tempo vai ser aquilo ali. Nós começamos a perceber que tem alguma coisa fora do controle. Deus está chamando a nossa atenção para isso. Nós somos, meus irmãos, às vezes, tão egocêntricos em nós mesmos, que nós achamos que nós nem não somos mais. A nossa geração é essa geração. As pessoas estão tão centralizadas nelas mesmas, tão individualistas nelas mesmas, que nem elas acham que elas são mais. Nem elas pensam nessas coisas. É por isso que Deus tem que muitas vezes acordar a gente e dizer, opa, você está esquecendo um detalhe aí, que eu estou no governo, hein? Eu sou Deus. O profeta Elias, meus irmãos, sabia disso. Sabia que Deus estava no governo de todas as coisas na hora da crise. Por isso que ele chega para a mulher e ele diz assim, não temas. Leia comigo versículos de números 13 e 14, por favor. Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois fará para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Em uma profunda crise emocional, o profeta lhe pede para não ter medo, mas fazer o que ele está pedindo, porque Deus é quem está no governo. Elias já provou isso, mas agora ele quer não somente dizer isso, ele quer levar a viúva a um outro tipo de entendimento. Ele quer, no fundo, despertar a fé daquela mulher, que tinha sua fé colocada em outro lugar, que não estava em Deus. Se você crer, ou seja, se você não temer, algo novo vai começar a acontecer na sua vida. O profeta está desafiando aquela mulher a colocar a sua confiança no único Deus dos céus e da terra e ensiná-la a servir a esse Deus. Para a viúva, queridos, seria um ato de muita confiança naquele momento. Perceba a situação dela. Ela só tinha em casa um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Os colegas meus do seminário diziam que ela era baiana, né? Mas eu não sei se isso é verdade, não. Mas ela tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. E ela tinha que dar isso primeiro para o profeta e não para ela e para o filho dela. Que maluquice é essa? Que doideira é essa? Era uma profunda loucura. Ela tem que tirar da boca do filho dela para dar para um profeta. Ela tem que deixar de alimentar o filho dela para dar para alguém que está chegando na sua casa agora, alguém desconhecido. Eu fico me perguntando onde está Deus na hora em que muitos de nós somos desafiados a deixar de olhar para as circunstâncias e olhar para Deus. Onde Deus está quando as circunstâncias não ajudam muito e nós somos desafiados a fazer uma escolha que está fora daquilo que nós gostaríamos, em fazer uma decisão muito desafiadora. Nós somos confrontados a essa decisão no meio das nossas crises. Onde Deus está? Eu creio, meus irmãos, que Deus está despertando pessoas para que as pessoas olhem para Ele, para que as pessoas creiam em Deus. Deus permite as crises e permite que as pessoas tomem decisões nas crises para despertar as pessoas para Ele, mais uma vez. Não sei se você repara, meus irmãos, mas no momento de crise, não dá para você tomar uma decisão inconsequente. Às vezes o tempo não permite, a situação financeira não permite. Nós estamos nos despedindo do nosso irmão Elifas, está tomando uma decisão que vai afetar ele e toda a sua família. Uma decisão difícil para ele, como muitas pessoas estão tomando decisões nessa hora. Eu creio que decisões importantes que têm que mudar todo o seu trajeto. Tem que mudar de uma cidade, tem que parar a escola do filho, tem que parar algum projeto que você estava no seu coração, tem que parar alguma construção. Eu creio que no fundo, Deus está nessa hora despertando as pessoas para que olhem para Ele. Despertando as pessoas para dizer para elas que a vida delas não é meramente uma situação de causa e efeito.
A vida delas não é um racionalismo frio da vida dela. A vida dela não é regida pelas leis da natureza. A vida dela não é regida pelos economistas da televisão. A vida dela não é regida por alguém, por um político, ou seja, quem for. Às vezes, querido, nós chegamos num tempo que parece que a nossa vida é 2 mais 2 igual a 4. Alguma coisa fora disso, nós não acreditamos mais. Porque foge do nosso entendimento, da nossa razão. E nós falamos para Deus assim, eu não aceito. Só que, queridos, Deus não age assim. E é isso que muitas vezes Ele chama a nossa atenção. Ele chama a nossa atenção não só para a sua soberania, mas para despertar a gente que a vida não é essa caixinha quadrada. A vida não se resume a esse negocinho quadrado. O médico diz para você, não tem jeito, e todo mundo engole, é isso mesmo, e vai morrer. A economia diz assim, não, o país está afundando, virou um caos e você vai passar fome, todo mundo entra nessa. Ninguém busca Deus em oração. Ninguém se coloca para clamar a Deus nessa hora. Sabe por quê? Porque nós acreditamos que a vida é isso mesmo. Um especialista falou, um doutor falou, fulano de tal falou, deu diagnóstico, falou que é assim, falou que é acolá, acabou, não tem mais como, porque ele é especialista. Deus, queridos, é que controla o tempo e a história. E Ele está despertando a gente para perceber que o Deus das Escrituras não está debaixo do conhecimento humano, racional. Não é porque um cara é professor da universidade, pós-doutorado, tridoutorado, que conhece a história de pé a cabeça, que sabe tudo, a palavra dele não é a última palavra. É Deus quem dá a última palavra. Parece que esquecemos disso. A crise é para acordar a gente para isso. Que, queridos, a gente vai se tornar um ser humano tão racional, tão fechadinho, que para muitos de nós, até a morte já não tem saída mais. Nem a morte. Não, acabou. Queridos, Deus está chamando a atenção através da vida dessa viúva, para tomar uma postura diferente, para abrir os seus olhos e perceber que o Deus de Israel não é Baal. Deus de Israel não são os deuses presentes, os deuses modernos. Deus está despertando as pessoas para Ele, como o único Deus que há de ser buscado, conhecido, amado. A fonte do nosso ser, a fonte da nossa felicidade. Um Deus misericordioso. Deus estava começando a aquecer a fornalha de fundição na vida dessa mulher. É o que significava Sarepta, no coração daquela viúva. Uma mulher pobre, mas ignorante com respeito a Deus. Uma mulher pobre, mas não conhecia o único Deus vivo e verdadeiro. Uma viúva pobre, mas que acreditava em Baal. Uma viúva pobre, mas que acreditava que as coisas eram controladas pelos deuses e não pelo Deus de Israel. Uma viúva pobre, mas como muitos hoje, acreditava que a sua felicidade, o seu sustento, a sua paz, só vem através dos Baals modernos. Só vem através do dinheiro, só vem através do casamento, do sucesso, da estabilidade financeira, do emprego, da realização de um sonho, dos negócios, do sexo, de uma vida moral. São os Baals modernos, queridos, que está dizendo para todo mundo, eu vou te dar felicidade, hein? Eu vou controlar a sua vida. Esquece desse negócio do Deus das Escrituras. Esquece. Se você tiver tudo isso aqui no seu esquema, sua conta certinha, sua vida emocional correta, tudo certinho, minha vida, sua vida vai ser tranquilidade. Só paz e alegria e felicidade. Deus está desafiando essa mulher. No meio das crises. Onde é que Deus está na hora das crises, queridos? Desafiando um monte de gente a repensar a maneira como está vivendo, a repensar a maneira como faz escolha, a repensar a sua própria história, repensar a maneira como lida com a vida. Creio que não é nada diferente dos nossos dias, como muitas pessoas pensam. Muitas pessoas usam Deus para alcançar as coisas. Deus não é o fim da sua busca. Deus é o meio para a sua busca. E quando eles conseguem a sua busca, eles viram as costas para Deus. E alguns mais espertos buscam a Deus para Deus manter aquilo que eles já conseguiram. Deus não é o fim da busca, Deus é o meio da busca. Porque no coração deles há um Baal agarrado ali dentro. Há um ídolo agarrado ali dentro. Porque o que ele quer é sexo, o que ele quer é poder, o que ele quer é dinheiro, o que ele quer é sucesso. Tem um ídolo agarrado na alma dele. Mas ele usa Deus. Aí Deus põe em crise.
para abrir os nossos olhos. Para. Eu quero despertar você para um outro tipo de vida. Veja bem o que diz logo abaixo. Depois que a mulher, que Elias é alimentado, olha o que o texto diz, versículos 15 e 16. Foi ela, leia comigo por favor, foi ela e fez segundo da botija e o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio. Não só comeram, o texto nos diz que eles comeram muitos dias. Foi muitos dias comendo. Eu quero te lembrar que essa mulher não fazia parte do povo de Israel. Ela não era judia. Ela não conhecia o Deus de Israel. Ela vivia numa cidade chamada Sarepta, uma cidade dos Sidônios. Eles não conheciam o Deus de Israel. O coração dessa mulher precisava passar por uma fornalha. Uma fornalha de fundição. Para ir amolecendo o coração dela. Para ela conhecer e se abrir para o Deus de Elias. A princípio o texto nos diz que ela demonstrou uma confiança em Deus. Que se traduziu no fato dela obedecer o que o profeta estava dizendo. Foi, o texto diz, e fez segundo a palavra de Elias. O que o texto nos diz é que ela foi tremendamente abençoada. A farinha na casa dela não mais acabou no período da seca, no período da ausência de chuva. O azeite na casa dela não acabou. Ela não foi só instrumento de Deus para abençoar o profeta, mas ela foi agraciada pela presença do profeta. Ela foi abençoada por Deus. A princípio, queridos, ficamos com a impressão de que essa viúva, ela entendeu o recado. Quando você lê esse texto, no primeiro momento, você fala, ela entendeu. Essa mulher agora, ela crê no Deus de Israel. Mas não é bem isso que acontece aqui. Ela não entende ainda quem é Deus. Ela ainda não reconhece ainda quem é Deus. Eu creio, queridos, que isso me ensina o que acontece com várias pessoas dos nossos dias. Muitas pessoas, um monte de pessoas. Até muita gente que diz que é crente, hein? Muitas pessoas, no meio das crises, elas são abençoadas. Alguém chega e fala assim, conseguiu um emprego estável, no meio da crise. Ninguém conseguindo nada, ela conseguiu um emprego. Ela vem à igreja, pede as pessoas para orar por ela, todo mundo ora por ela, todo mundo ajuda, todo mundo abraça, intercede, Deus a abençoa. Ela nem cristã é. Há pessoas passando problema dentro de casa, problema familiar, problema conjugal. As pessoas se aproximam, abençoam, ajudam aqui, orientam acolá. Alguém está passando situação dentro de sua casa, manda uma cesta, manda fazer isso, manda fazer aquilo outro. Todo mundo se mobiliza, todo mundo ajuda. Alguém que ainda não conhece de fato o Deus de Israel. E aí, num tempo de crise, essa pessoa é abençoada. Essa pessoa é agraciada no tempo de crise. Às vezes consegue o emprego que nós mais queríamos. A crise emocional passa. O emprego volta. O filho que estava na droga sai da droga e agora está em casa. O marido que estava longe volta para dentro de casa. Foi alvo das orações de uma igreja. Foi alvo do investimento de pessoas que abençoaram a vida daquela pessoa. Na casa daquela pessoa não existe mais falta de pão. O azeite vai continuar ali para sempre. A farinha vai continuar ali. De fato, nós podemos dizer que ali aconteceu um milagre. Deus atingiu aquela pessoa. Deus sustentou aquela pessoa de forma misericordiosa. Enquanto muitos estão procurando emprego, enquanto muitos estão passando uma situação difícil, no meio da crise, ele está com a vida estabilizada. Está tudo certinho com ele. Mas presta atenção numa coisa. Ela era ainda estranha a Deus. Ela ainda não conhecia Deus. Ela fez segundo a palavra do profeta. Assim fez, mas ela ainda não conhecia o Deus de Israel. Mas isso, queridos, não quer dizer para mim muita coisa. Porque nós conhecemos muitas pessoas que buscam ajuda na hora da sua crise. Conhecemos muitas pessoas que nós fazemos até um sacrifício enorme para abençoá-las. E elas fazem um sacrifício enorme para vir na igreja, para orar, para seguir as regras. Mas depois que tudo se estabiliza, elas voltam a cultuar novamente Baal. Elas voltam novamente a ter Baal dentro do seu coração, sem nenhum problema.
Deus, em seu poder e graça, abençoa, queridos, a todos. É aquilo que nós conhecemos na Bíblia como graça comum. Deus manda a chuva para o ímpio, como manda a chuva para o pecador, para o ímpio, ou como para o bom, ou como para o mal. Deus alimenta, Deus sustenta, é a graça comum. Uma pessoa como essa foi alvo da graça comum. E Deus está dando para ela agora, despertando o seu coração e dando a ela uma oportunidade para que ela creia, para que ela reflita sobre a sua vida, sobre a sua existência. Muitas pessoas, queridos, que eu conheço. Um dia desse eu mandei um troço para alguém falou, tá tudo bem lá, não sei o quê. Peguei o cara numa crise complicadíssima. Hoje está uma bênção, está tudo legal, tudo beleza. Mas o meu coração sempre fica o mesmo. Será que esse cara ainda conhece o Deus de Israel? Será que ele conhece? Porque Deus faz assim. Deus abençoa as pessoas. Nós estamos aqui para abençoar as pessoas, mas isso não quer dizer muita coisa. Até o momento, queridos, essa mulher só acreditava num homem de Deus. Mas essa mulher não acreditava no Deus desse homem. Ela acreditava só em Elias. Mas ela não acreditava no Deus de Elias. Sua vida agora estava estável, tinha alimento, tinha azeite, não iria mais morrer, a crise financeira não continuaria mais. Naquele momento estava tudo bem. Queridos, eu tenho uma preocupação muito grande, porque até mesmo os filhos que crescem na igreja são assim. Às vezes eles ficam malucos para casar. E às vezes eles desobedecem a Deus e casam com quem Deus falou para não casar, eles casam. Mas o ídolo no coração dele é o casamento. Quando casa, eles viram as costas para Deus e abandonam tudo. Eles esquecem. Cheio de compromisso. Todo mundo contando com eles. As crianças contando com a aula. Né? Todo mundo contando. Abandonou tudo. São os baus modernos que vão tomando o nosso coração. É naquele momento, queridos, mais perigoso da nossa vida, quando nós relaxamos, quando nós achamos que a vida agora está bem estabilizada, porque Deus olhou para a gente, porque Deus agiu sobre a nossa vida, Deus colocou a farinha lá, Deus colocou o azeite lá e não vai mais acabar. Essa mulher, é justamente isso aqui que está acontecendo com ela. O que não sabia essa mulher era quem de fato era Deus. Isso ainda ela não sabia. Ela foi alvo do cuidado e da misericórdia de Deus, da sua visitação, mas ainda não era uma verdadeira adoradora. Essa mulher ainda não era crente de verdade. E olha o que o texto logo em seguida nos diz. Por favor, leia comigo, versículo 17 e 18, que vai tomar outro rumo na vida dessa mulher. Leia comigo, por favor. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho. E agora, aonde está Deus? E agora, tudo estabilizado, tudo certinho. No meio de uma crise financeira, ela está bem financeiramente, que não está faltando pão na casa dela. Mas agora acontece uma coisa gravíssima dentro da sua casa. Eu creio que Deus, meus irmãos, simplesmente está começando a derramar o aço dessa fornalha numa forma. Ele só esquentou a fornalha, só derreteu o aço, mas ainda não jogou na forma que Deus quer. Essa mulher ainda não se parece nada com Deus. Essa mulher ainda não tem o caráter de Deus na sua vida. Essa mulher precisa de uma outra transformação. Ela foi abençoada com a graça de Deus, com o milagre de Deus. Ela foi abençoada com a presença do profeta na sua casa. Mas agora o seu filho morre. E justamente quando o seu filho morre, ela põe para fora o que está no seu coração. Ela põe para fora a maneira como ela crê. Ela põe para fora como ela enxerga a vida. Nós não podemos esquecer de que essa mulher não é de Israel. Ela é adoradora de Baal, como Acabe. Ela também adorava uma deusa chamada Astarete, a deusa da fertilidade. Ou seja, ela nem sabia direito quem era o Deus de Israel. E por isso que quando a criança morre, ela agora coloca para fora realmente o que está no seu coração. O que eu fiz para Deus? O que eu fiz para Deus fazer isso comigo?
Muitas pessoas, meus irmãos, fazem a mesma pergunta. E o que eu tenho aprendido é uma coisa só. Quando as pessoas fazem essa pergunta, porque elas ainda não conhecem o Deus de Israel. Elas não sabem quem é Deus de verdade. Elas não sabem que na calamidade, Deus pode estar por trás da calamidade, controlando todas as coisas. Elas não conhecem o caráter de Deus direito. Muitos que quando passam por crise de toda espécie, porque eles não conhecem quem é o Deus, como de fato quem é o Deus de Israel, quando acontece alguma coisa, eles colocam para fora e começam a achar que aquilo ali é porque Deus está querendo dar uma pancada na cabeça dela, porque ele errou lá no passado. Deus está me castigando agora. Quem nunca pensou isso aqui? Quando você tropeça na sua caminhada, quando você falha, quando as coisas dão errado com você, o que você pensa? Meu Deus, foi um pecado que eu cometi lá atrás. Eu sei, meus irmãos, você e eu somos responsáveis por aquilo que nós plantamos. Tem muita gente que está passando aperto financeiro por causa do descontrole financeiro. Tem muita gente que está vivendo uma crise hoje porque o olho cresceu demais quando a coisa estava boa demais. E aí gastou demais, comprou demais, investiu demais. Hoje está chorando por causa das decisões suas do passado. Muita gente nessa hora pensa assim, Deus, onde é que está o meu pecado? Onde é que eu errei? É o que essa mulher está dizendo. Porque no fundo, ela não conhecia ainda quem era Deus de Israel. Ela só foi agraciada por ele, como um monte de gente que eu conheço é agraciada por Deus. Eu creio, meus irmãos, que Deus aqui está dando a essa mulher uma oportunidade para que ela tenha uma verdadeira fé. Uma fé genuína, uma fé verdadeira. Onde está Deus na hora da crise, queridos? Me ensina que Deus está sinalizando uma oportunidade de salvação. Aquela viúva, depois de ter sua situação financeira mais tranquila, em meio a uma crise, porque a Bíblia vai dizer que havia mais de várias viúvas. Ela que foi agraciada. Havia várias viúvas na cidade. O profeta foi na casa só dela. No meio daquela crise econômica, tudo estava tranquilo, estava experimentando as coisas boas. Estava experimentando, por um lado, a graça de Deus, a graça comum de Deus, não a graça especial de Deus. Não seria mais uma graça comum, mas uma graça especial, porque, meu amigo, não adianta você ter as suas contas pagas, você desfrutar das bênçãos de Deus, você ter o seu emprego estável, o seu casamento blindado, os seus filhos nas melhores escolas, mas você não experimentar a salvação em Cristo Jesus. Isso é tudo bobagem. Jesus é quem disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se ele vier perder a sua alma. O que dará o homem em troca da sua alma era o que a viúva precisava experimentar, que ela ainda não havia experimentado. Ela conhecia agora o governo soberano de Deus. Ela sabia que Deus era bom e Deus era misericordioso, mas ainda o seu coração continuava o mesmo. O seu coração continuava da mesma maneira. Ela precisava que aquele aço pudesse ser jogado dentro de uma forma que Deus estava experimentando para ela. Olha o que diz o texto, logo em seguida eu convido você a ler comigo, para a gente caminhar para o final. Do versículo 19 ao versículo de número 24. Depois que ela chega, ela chora, ela clama diante do profeta, ela mostra o que está no seu coração. O que o profeta diz? Ele lhe disse, dá-me o teu filho. Tomou-o nos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava. E o deitou na sua cama. Então clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até esta viúva, com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse, vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus, que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Elias estava mostrando para aquela viúva que o seu Deus
é mais do que o Deus que controla a tempestade, é mais do que o Deus que controla o tempo, é o Deus que recria as coisas. É o Deus pessoal, é um Deus que faz uma vida nova, que gera uma pessoa novamente, que transforma o coração das pessoas. O verbo usado aqui para eu reconheço agora, quando ela fala no versículo 24, é a ideia de intimidade, é a ideia de relacionamento sexual, é a ideia de que agora eu estou experimentando a Deus de verdade, é a ideia de que agora eu tenho intimidade com Ele, é a ideia de que agora eu o conheço verdadeiramente. Deus estava sinalizando uma oportunidade de salvação para a vida dessa mulher, de transformação de vida. A viúva compreendeu que não se tratava de um Deus qualquer. Aquela viúva sabia que Deus poderia colocar comida na sua casa, que Deus poderia controlar o tempo, que Deus poderia controlar a tempestade, que Deus faz milagres, que Deus dá o pão, que Deus sustenta todas as coisas. O que ela não sabia é que Deus dá vida, que Deus é santo, que Deus perdoa, que Deus ressuscita mortos, que Deus perdoa pecados, que Deus salva, que Deus transforma as pessoas, que Deus muda a história, que Deus implanta a fé no coração de quem não crê, para que ele possa crer, que Deus abençoa as pessoas de forma a salvar a vida das pessoas, não só dando o alimento, mas salvando a vida das pessoas. O que essa mulher não sabia é que não existe outro caminho a não ser o Deus de Israel. Isso ela não conhecia. Onde está Deus nessa hora, meus irmãos, da crise financeira? Deus está se misturando com a gente, com a nossa crise emocional, implantando fé salvadora no coração de alguns, para que eles reconheçam Deus de verdade, através da sua palavra, através da palavra de Deus, para que eles conheçam e coloquem a sua confiança somente no Deus de Israel. Mas você pode estar perguntando, Renato, o que adianta isso na minha vida? Eu estou passando uma crise, continuo desempregado, estou apertado. O que a salvação vai me somar na minha própria história? Meu amigo, eu vou dizer um negócio para você. Eu li uma frase que eu mandei para alguns aí, que eu gostei demais. Diz assim: as pessoas só vão mudar o seu comportamento no dia que elas mudarem o Deus que elas adoram. Enquanto você continuar adorando Baal no seu coração, enquanto você continuar confiando que é o dinheiro para trazer felicidade para você, enquanto você continuar colocando a sua confiança nessas coisas, você vai continuar do mesmo jeito. Você vai continuar escravo dos seus pecados do mesmo jeito. Seu coração vai continuar duro do mesmo jeito. Uma vez eu conversei com uma pessoa, e aí me veio, de vez em quando vem uns insights assim, sabe, Vitória? Assim, eu falei assim com ela assim, filha, a pior coisa no planeta que eu tenho aprendido é você conviver com gente egoísta, individualista, gente que não ama ninguém, só ama a si mesmo. O Evangelho transforma o coração das pessoas para fazer com que as pessoas amem umas às outras, amem a Deus, porque a pior coisa na sua vida é você conviver com gente que não ama. Gente que só pensa em si mesmo, gente que só pensa nos seus benefícios. É só o Evangelho para transformar o coração das pessoas. É essa oportunidade que Deus está dando para essa mulher. É essa oportunidade que Deus está dando para ela no meio da crise, para que ela possa amar a Deus de verdade, conhecer a Deus de verdade, não ser escrava do seu orgulho, da sua ganância. Alguém não mais seguro de si mesmo, mas seguro nas mãos de Deus. Não alguém mais movida pelo seu egoísmo, que é uma tragédia do nosso tempo, a tragédia da nossa história. Uma vez eu li de um autor dizendo assim que, sabe por que as pessoas não vêm mais à igreja, Valtair? Porque elas se tornaram individualistas. E elas não precisam mais de comunidade. É triste isso, queridos. O Evangelho transforma tudo isso. A grande questão, meus irmãos, quando as pessoas passam por crises, é porque nesse momento é que revela quem é o Deus que está no seu coração. Quem é que de fato você adora? Quem é que de fato você ama? Quem é que de fato você se empenha? Quem é que de fato você gasta suas energias? Quem é que de fato você busca?
Como diz o pastor Tim Keller, numa das suas frases fantásticas, né? Ele diz assim: a razão pela qual a vida está fora de controle é porque você está com medo de dar o controle da sua vida a Deus. É só por causa disso. Aquela viúva agora não só conhece o homem de Deus, mas conhece o Deus daquele homem. Ela entendeu. A frase dela diz claramente: agora eu sei que da sua boca partiu a verdade. De forma muito clara. A sua vida é redirecionada agora para Deus. Quero concluir, meus irmãos. Onde está Deus na hora da crise? Eu não tenho dúvida alguma de que a crise que muitos estão passando, é momento para redirecionar a sua vida, as suas escolhas, principalmente o chamado de Deus, para acolher a palavra de Deus, para acolher Deus na sua vida. O que me chama a atenção é que Jesus usou justamente esse texto, lá em Lucas, no capítulo de número 4, que eu quero que você leia comigo. Jesus, ele entra numa sinagoga, abre as escrituras, e olha o que ele diz aqui. O Espírito do Senhor está sobre ele, pelo que foi ungido para evangelizar os pobres, enviados para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e no final diz, apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus está na sinagoga, ele fecha as escrituras, ele se assenta, ele se levanta novamente e diz, hoje se cumpriu essa palavra. Essa palavra se cumpriu hoje. E logo em seguida o texto vai nos dizer que as pessoas ficaram admiradas com Jesus, com aquilo que ele estava falando. E aí o que Jesus faz? Ele pega justamente esse texto da viúva. Esse texto da viúva. Para ensinar para a gente algo mais profundo ainda. Ele começa a fazer referência ao texto que nós vamos ler. Olha só o que diz no versículo 25 e 26. Por favor. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias. Quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. O texto em seguida diz que muitas pessoas ficaram iradas com Jesus. E por quê? Porque aquela viúva que acolheu o profeta Elias era uma estranha, não fazia parte do povo de Israel. E justamente a graça de Deus vai em direção a ela. A graça salvadora vai em direção a ela. Salva aquela mulher, perdoa aquela mulher, transforma a vida daquela mulher. Não sei se você lembra, no começo da minha mensagem, eu falei sobre o rei Acabe. Elias tinha ido no rei Acabe. E o rei Acabe tinha desprezado o profeta e desprezado a sua própria palavra. Ele não tinha dado ouvido à palavra do profeta e nem muito menos ouvido a mensagem que o profeta trazia. Acabe rejeitou Elias, rejeitou a sua mensagem. Assim, meus irmãos, como Jesus estava sendo rejeitado no seu tempo, porque o texto diz assim, um profeta não tem honra na sua própria casa. Eles estavam rejeitando Jesus e rejeitando a mensagem de Jesus e rejeitando a pessoa de Jesus como Deus encarnado. Eu creio, meus amigos, que o tempo em que passamos de crise é um tempo em que Deus está sinalizando que Ele está não só no controle, que Ele está não só despertando alguns para olhar para Ele, mas que hoje é tempo de oportunidade para que você não rejeite a palavra dEle, para que você não rejeite o Deus dessa palavra. Deus não quer só livrar você financeiramente, Ele não quer livrar você só de uma crise financeira. Ele quer levar você de uma crise moral, de uma crise espiritual. Muitos hoje ainda rejeitam Jesus. Se você quer, como perdido, indigno, como aquela mulher, que Deus te visite, é preciso que você aceite a palavra dEle e a verdade dEle. Jesus está ali, Ele está sendo rejeitado. Mas Ele toma o exemplo daquela viúva como alguém que acolhe um profeta. Alguém que acolhe o próprio Deus na sua própria casa, acolhe a palavra de Deus na sua casa, e sua vida é transformada. Eu creio, queridos, que tempo de crise é tempo de você redirecionar suas escolhas, de você repensar sua própria existência, de você repensar sua própria vida e a sua própria caminhada. Eu queria convidar você a fechar seus olhos, abaixar sua cabeça.
Ó Deus, visita teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Como nós somos, Pai, presas fáceis do pecado, dos deuses do tempo presente. E quantas pessoas, ó Deus, que muitas vezes, nesses momentos, elas se perdem, elas se deixam levar, porque no fundo o que elas precisam é conhecer o Deus de Israel. Elas precisam fazer como aquela viúva, dizer, agora eu sei que o que esse homem fala é a verdade. Agora eu sei que o que a palavra de Deus fala é a verdade do meu coração. Pai, a minha oração, ó Deus, que o Senhor Jesus seja de forma clara na vida de cada um de nós. Pai, o tempo que estamos passando é um tempo que o Senhor está nos chamando para a gente abrir os nossos olhos e perceber, de fato, ó Deus, que o Senhor tem que ser o nosso Deus. Nós não estamos aqui para cultuar mais ninguém, para amar mais ninguém. Deus, então, nos ajude. Tenha misericórdia de nós. Faça, ó Deus, nem que seja numa fornalha, nem que só esteja, ó Deus, queimando numa fornalha para derreter os nossos corações e moldá-los conforme o teu caráter, conforme a tua vontade, para que nós tenhamos um coração adorador, para que nós tenhamos um coração que de fato serve ao Deus verdadeiro. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. O resto o Senhor toma conta, quando buscamos o teu reino acima de todas as coisas. Visite-nos, ó Deus, nessa noite. Aqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor Jesus. Aqueles que ainda não conhecem o Deus de Israel, ó Pai, visite-os, ó Pai, nessa noite. Aqueles que já conhecem, ó Deus, mas estão com sua fé muito fraca. Deus, fortalece-os, ó Pai, e os ajuda, no nome de Jesus, através da Tua palavra. Então nos ajude, Deus, e nos guarde, e nos abençoe. E que a graça do nosso Senhor Jesus, e o amor de Deus, o nosso Pai, e as suas eternas e infindáveis consolações do seu Espírito, esteja conosco hoje, para todo sempre. Amém e amém. Meu amigo, Deus abençoe sua vida.